Bom, uma coisa que a gente precisa usar quando a gente começa a fazer um diagrama de classe é não usar apenas essas associações simples que a gente viu até agora, né? A gente melhorar esse relacionamento entre as classes. A gente está usando basicamente associação, que é esse relacionamento que especifica que um objeto de uma classe está conectado a objetos de outra classe. E por meio dessa associação é possível identificar e ler como o modelo deve funcionar, principalmente quando essas possuem nome, multiplicidade e direção, igual a gente colocou. Mas existem várias outras relações que podem aumentar a expressividade de um modelo de classe. Por exemplo, qual classe cria objetos de outra classe? Existe herança e assim por diante. Então, a gente vai ver alguns outros tipos de relacionamentos que podem existir no diagrama de classe. O primeiro é o relacionamento de agregação. A gente utiliza o relacionamento de agregação quando entre duas classes a gente representa que elas conceitualmente não estão no mesmo nível, né? Já isso é associação. Já a agregação, elas não estão no mesmo nível. A gente quer dizer que uma classe é composta de outras. Então a gente usa esse conceito de todo e parte, né? Então, quando uma classe ela é composta de partes menores, a gente vai usar esse tipo de relação. É muito comum a gente usar esse tipo de relação em vários tipos de modelagem, tanto para modelar coisas físicas quanto conceituais. Então, por exemplo, um carro, né, ele tem rodas. Né? Então, o carro seria o todo, as rodas seriam as partes, mas não necessariamente precisa ser coisas físicas. Né? Podem ser coisas mais conceituais, não palpáveis. Por exemplo, uma compra tem itens. Né? Então, esse tipo de relacionamento a gente usa tem um indicando que o objeto contém parte do todo. Agregação é um tipo especial de associação simples. Nesse relacionamento fica exposto que o curso é um todo formado por várias disciplinas. Então, aqui, como eu falei, né, o curso tem várias disciplinas. Então, a gente tem aqui o curso tem disciplinas e a disciplina está relacionada a um único curso. E aqui a agregação. Né? O curso todo tem várias disciplinas. Bom, um outro relacionamento de agregação é a composição, que na verdade a composição é um tipo especial de agregação. Vamos ver se a gente consegue explicar claramente a diferença entre os dois. Bom, a principal diferença é que o tempo de vida é coincidente da parte e do todo. O que isso quer dizer? Que daí fica explícito que a parte faz parte do todo. Por isso que ela é uma composição. Ele é um relacionamento um pouco mais forte do que a agregação. Então a parte ela está contida no todo, ela não vive sem o todo. Então, por exemplo, se um carro o carro só existe a partir do momento que são inseridas as rodas e vice-versa. Então, aquela roda, aquele motor faz parte daquele carro. Né? Ele é uma parte. Já uma disciplina, a gente pode fazer uma disciplina e ela ser aproveitada por diferentes cursos. Aquela disciplina não necessariamente, se um curso deixar de existir, a disciplina vai deixar de existir. Né? Então, esse é o tipo de relacionamento diferente. Então, na composição, é igual à agregação, só que ele é um relacionamento fechado aqui. E a gente tem aqui a mesma coisa, que o empréstimo pode ter vários itens. Esse item de empréstimo pertence a um único empréstimo. Na composição, a gente não precisa explicitar esse cara, porque sempre esse cara aqui, a parte vai pertencer a um único todo. Né? Então, vamos lá falar as diferenças entre composição e agregação. Quando se cria uma composição, não é necessário definir a multiplicidade do lado todo, porque está implícito já que vai ser sempre 1. Pode-se dizer que a agregação é um relacionamento mais fraco que a composição, pois nem sempre a parte coincide com o tempo de vida do todo.
Já na composição, sempre que você, o todo coincide com o tempo de vida da parte. Além disso, na agregação pode existir multiplicidade maior que 1 no lado do todo, pois aquele objeto parte pode ser compartilhado por mais de um todo. Assim, na composição, o todo é destruído, na composição é destruído também a parte, na agregação não necessariamente isso ocorre. Na prática, a gente vai ter isso. Por exemplo, uma classe empréstimo vai criar uma lista de empréstimo. Normalmente é isso que ocorre quando você cria uma composição. Você está criando um objeto parte, que seria o item, dentro do objeto todo, que é o empréstimo. Em código seria algo mais ou menos com isso que aconteceria. Bom, a diferença. Na composição, como obrigatoriamente, se a gente definiu esse cara como uma composição, como a gente definiu obrigatoriamente que o empréstimo é o todo e o item é parte, obrigatoriamente na composição, a gente sabe que a classe empréstimo instancia esse cara, ou seja, esse cara está sendo instanciado aqui. Já na agregação, como eu posso que essa disciplina faça parte de mais de um curso, eu não sei em qual curso esse cara foi instanciado. Então pode ser que eu use essa disciplina, por exemplo, recebendo como parâmetro dentro do curso, mas não foi instanciada dentro do curso. Né? Mas, no geral, quando a gente usa agregação ou composição, o objeto parte, no geral, é instanciado dentro da classe todo. Né? No geral, pode ocorrer, por exemplo, de não ter sido instanciado, já que eu estou falando de agregação. Né? E desse cara aqui, do objeto parte, está sendo recebido como parâmetro e não está sendo instanciado dentro dele. Na composição, isso já não é permitido, sempre seria instanciado aqui dentro. A gente pode dizer, então, que a agregação é um relacionamento, é a composição, um tipo especial de composição mais forte, né? E a gente pode expressar a composição por meio de agregação. Mas não é possível representar um relacionamento de agregação por composição. Então, na dúvida, use sempre a agregação, a não ser que você tenha certeza que é uma composição, utilize a composição. Bom, outro relacionamento muito comum é o de generalização, que é a famosa herança, né? Então, na herança, a gente vai ter superclasses ou classes mães que especificam subclasses. É muito importante a gente entender esse tipo de relacionamento, porque mais para frente a gente vai falar, por exemplo, do relacionamento de extensão, né? Que a gente usa nas interfaces. São dois relacionamentos bem distintos, mas são parecidos. E é preciso entender conceitualmente os dois para entender essas diferenças. Normalmente a gente usa a generalização para informar que algumas informações, atributos e métodos são repetidos nas classes filhas. Bom, a generalização também é muito distinta das associações. As associações significa que as instâncias de classe se relacionam mais em termos de execução. Já na herança, a gente está dizendo que essas classes são tipos de classe, não em termos de execução, mas na implementação. Então a gente não está falando de instâncias se relacionando, a gente está falando realmente de classes se relacionando. Então, se uma classe, né, A, se a classe filha B é uma instância de B, ela também é instância de A. Mais ou menos é o seguinte: se você é o João da família Silva, você é João, mas também é um Silva. Então, sempre os filhos são também das classes pais. E a generalização tem que ficar muito claro quando a gente está trabalhando com hierarquias de classe. Né? Então, por exemplo, aqui é uma hierarquia, ou seja, você tem que se perguntar: o carro é um veículo? Uma moto é um veículo? É isso que tem que ficar claro. Né? A herança só faz sentido se realmente for uma hierarquia, ou seja, se o filho for também o pai. Parece simples, mas muitas vezes a gente
não encontra isso nos relacionamentos de herança, né? Então a gente não pode usar discriminado esse relacionamento. Realmente deve existir uma hierarquização e devem existir características próprias que diferenciam os filhos. Então, por exemplo, se não existir característica que diferencia um carro de uma moto, não faria sentido você criar duas classes para isso. Por exemplo, um exemplo bem básico que você vai encontrar muitas vezes na internet. Um funcionário. A gente classificou ele aqui como uma classe pai, que tem secretário, programador e gerente. Secretária, programador e gerente são classes distintas? Tem características que diferem eles? Não, todos são funcionários. O que difere é o status que ele está ocupando naquele momento. Então esses caras não são, isso aqui não é um exemplo de herança. Isso aqui está modelado como herança, está mal modelado, não deve utilizar a herança nesse tipo de exemplo. Porque a gente não consegue distribuir esses três caras como três diferentes classes. Na verdade, o programador pode ser o gerente, eles são pessoas. Não tem características que diferenciam duas classes, né? Seria simplesmente o cargo que eles ocupam que seria uma diferenciação. Então, esses caras ali, eles representam diferentes relações que o indivíduo pode ter na empresa, e não diferentes tipos de indivíduo. Nesse caso, não seria correto utilizar generalização, porque os filhos não são conceitos distintos. A gente poderia modelar esses caras, por exemplo, com uma associação, né? Ao contrário desse cara que claramente gato e cachorro são dois tipos distintos de animais e teriam, por exemplo, características que os diferenciassem. Bom, a gente pode usar uma classe de associação para representar aquele modelo. Na classe de associação, a associação tem suas próprias propriedades. Então, no momento de análise, é comum a gente usar esse tipo de relacionamento. Por exemplo, um relacionamento entre empresa e empregado, existe a função que o empregador desempenha. Essa função se aplica exatamente ao único par entre empregado e empresa, né? Então, a gente poderia fazer essa associação. Uma pessoa exerce uma função. A classe de associação ela é interessante a gente utilizar principalmente nesse momento que a gente está começando a fazer um modelo e começa a criar relacionamentos e não enxerga que pode ter uma classe nessa associação que venha a ser um novo conceito, assim como a gente fez com o item de empréstimo, né? Então a gente vê que nessa associação entre esses dois caras existem o quê? Atributos específicos que descrevem essa associação. O salário não é da pessoa, porque a pessoa ela tem o quê? Nome, CPF. O salário é da função que ela exerce, assim como a sua data de admissão também não é da pessoa nem da empresa. Então seria de uma classe associativa. Então, pode-se ler que uma empresa tem várias pessoas que exercem funções diferentes. E essa pessoa pode trabalhar em uma ou várias empresas e exercer funções em cada uma delas. Então, o relacionamento de associação apresenta uma maneira mais adequada de apresentar o relacionamento entre papéis que um funcionário pode exercer do que o representado pela generalização. Na verdade, aquela generalização estava conceitualmente errada. Bom, e vamos analisar por que é mais adequado apresentar esse tipo de relação como uma associação do que como uma generalização. As propriedades da classe associativa não fazem parte de nenhuma classe, e sim da associação. Neste exemplo, se uma mesma pessoa exerce diferentes papéis em diferentes empresas, o que é permitido no modelo, né, a gente deve instanciar várias classes funcionários para definir os papéis exercidos por essa pessoa na empresa. Não teria como a gente fazer isso na associação, na generalização. E nesse modelo de classe associativa seriam instanciadas várias classes de função, né, para apenas uma mesma pessoa. Haja vista que essa pessoa ela é única, com várias funções. Na generalização, a gente ia instanciar uma classe secretária, uma classe gerente, uma classe programador,
para uma mesma pessoa de acordo com os papéis diferentes que ela existe. Na verdade, a gente tem uma mesma pessoa que tem diferentes funções, seria muito mais adequado, então, esse modelo.